irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de Lucas, capítulo 17, verso 32. Eu quero ficar no tema do aniversário da igreja. Enquanto a igreja procura, eu quero aqui externar a Deus meus sentimentos de gratidão por esta oportunidade. Tive a honra de conhecer essa família, essa igreja. O pastor Antônio, não é isso? Lá no encontro lá na chácara, né? Foi uma bênção, graças a Deus. E hoje tivemos a honra de estar aqui. Estamos tendo a honra de estar aqui nesta noite, graças ao bom Deus. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Lucas capítulo 17, verso 32. 17, verso 32. Eu faço acompanhado hoje desse grude, está comigo, profeta. Antigamente eu chamava ele de profeta do sono. E quando eu começava a pregar, ele dormia. Aí ele cresceu um pouquinho, agora ele está mais esperto. Ele só fica com o cara zangado assim porque ele está com fome. Aí a gente vai fazer um lanche, fazer alguma coisa, ele vai se animar. Eu estou acompanhando com ele, minha esposa está de resguardo, né? Tivemos um bebezinho há pouco tempo, aí está lá cuidando lá do Benjamin. Deixa um abraço aqui da minha igreja também, pastores. Todos acharam? Amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Como é que está aí na sua Bíblia? Lembrai-vos da mulher de Ló. Está todo assim? Está todo mundo assim? Lembrai-vos Da mulher de Ló. Isso, tome seu assento, por gentileza. Tome seu assento. Quero agradecer a Deus também por esses 10 anos desse ministério. 10 anos não são 10 dias, né? 10 semanas, nem tão pouco, são 10 meses. De fato é uma trajetória, é uma história. Eu tenho certeza que todo ano, seja no aniversário da igreja, ou seja no seu aniversário, é como a gente comemorar. Porque quantas pessoas dormiram de ontem para hoje e não acordaram? Não tiveram o privilégio de acordar. Quantas igrejas, pastor, ao decorrer dessa pandemia, fecharam e não conseguiram completar os seus 5, seus 3, seus 10 anos? Então, se nós estamos aqui nesta noite, é um privilégio, é uma honra da parte de Deus. Então, comemore seu aniversário, comemore cada conquista, comemore cada dia que você acorda, porque todo dia que a gente acorda é um privilégio de poder acordar. Amém? Amém. Irmãos, quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Estava pensando em uma palavra para poder corroborar com esse tema e me veio à memória esse verso 32 do capítulo 17 de Lucas. E ele vai falar justamente de uma pessoa, e quem está falando aqui é o próprio Jesus. E todos nós sabemos que Deus ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, porque os pecados de Sodoma e Gomorra já tinha chegado às narinas de Deus. Estava tão difícil, tão caótica a situação ali, que Deus decidiu destruir aquela cidade. E Abraão ele vai orar a Deus, pedindo a Deus misericórdia. Aquela oração que ele faz: Senhor, se tivesse 50 justos, se tivesse 40, 30, 20, 10. E então Deus vai ouvir a intercessão de Abraão e ele vai poupar a vida da sua família, do seu sobrinho, melhor dizendo, que estava ali naquela cidade. Porque quando eles estavam juntos, dentro de um período, e
Ló decidiu se separar por causa das brigas dos pastores deles. Estavam brigando e eles decidiram se separar. E nessa separação, Ló foi para um lado, Abraão foi para outro. Olha para cá. Abraão foi para outro. Só que Ló foi justamente para uma cidade que parecia ser uma cidade, aos olhos dele parecia ser algo vantajoso, parecia ser algo que valia a pena ir para aquele lado. Ele olhou para a aparência e aquela aparência o atraiu para aquele lugar. Só que quando ele vai se estabelecer naquele lugar, lá em Sodoma e Gomorra, é um local onde a prostituição, a promiscuidade, a falta de temor a Deus tomou, se alastrou de uma tal forma que não está muito diferente de hoje também não, né? Que homens se relacionavam uns com os outros, mulheres com mulheres, e pecados que você menos imagina, coisas terríveis aconteciam dentro daquela cidade, a ponto de o pecado daquela cidade incomodar tanto Deus, que Deus decidiu destruir aquela cidade. Então Deus ele vai enviar um anjo ali naquela cidade para poder salvar a vida de Ló. E o anjo dá uma ordem para que eles pudessem sair daquela cidade. E a ordem que o anjo deu era: sai e não olha para trás. E parece que muitas das vezes a gente vai tomar a atitude desta mulher que não tem nome, mas a atitude dela foi exaltada ou destacada por Jesus. A única vez que ela é lembrada é nesse momento, no capítulo 17, no verso 32 de Lucas. Ela poderia ter sido lembrada por algo positivo, por algo grandioso, por algo extraordinário. Ela poderia ter sido lembrada por alguém que deixou um legado. Mas a mulher de Ló, ela foi lembrada e foi trazido o exemplo ao qual nós não devemos seguir. Quando Jesus ele lembra da mulher de Ló, ele está alertando os seus discípulos. Para quê? Para que não viesse seguir o mau exemplo. Porque a ordem era sair de Sodoma e ir para onde tinha que ir, sem olhar para trás. Vamos se aprofundar um pouco mais daqui a pouco em relação a isso. Mas eu queria destacar aqui para vocês nesta noite que o problema de deixar as coisas para trás, esse é um problema que envolve o ser humano. Olhe para cá, preciso da sua atenção aqui para a gente desenvolver. Essa problemática de deixar para trás, ela cabe somente ao ser humano. Porque o ser humano, ele tem essa dificuldade de deixar aquilo que era para deixar lá atrás. Jesus, uma certa vez, no capítulo 4, no verso 1 de João, estava tendo uma briga ali de quem fazia, deixava de fazer. Aí o texto vai dizer: e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, porque aquele assunto que estava acontecendo, que estava em destaque aqui no verso 1, não interessava a Jesus, porque Jesus ele não tem nenhum problema com quem produz mais ou com quem produz menos. O problema de Jesus nunca foi esse dentro da casa, dentro do reino, porque Jesus ele entende a capacidade de cada um que está aqui dentro.
Ele sabe se você é capaz de dar 100, outros são capazes de dar 70, outros são capazes de dar 50, e tem alguns que são capazes de dar apenas 10. Então o problema de Jesus nunca foi com a quantidade que você faz, a capacidade que você tem. É por isso que ele não entra nessa discussão de quem batiza mais ou de quem batiza menos. O problema de Jesus nunca foi esse. O problema de Jesus é se você está produzindo alguma coisa dentro da casa dele. Aleluia! Esse é o problema. Essa é a grande dificuldade de Jesus para conosco. Porque quando ele olha para nós, ele não está preocupado da sua capacidade, até porque ele não chama os capacitados. Ele chama você que não tem capacidade nenhuma e te dá capacidade para realizar aquilo que ele colocou na sua mão. Aleluia! Eu me lembrei agora do primeiro dia que eu preguei. Eu tinha 15 anos de idade, o pastor me deu oportunidade para pregar. E lá o pastor fez um altar lá e botou um muro desse tamanho aqui. Eu já sou baixo, eu só vi minha cabeça aí de baixo. E aqui eu estava pregando, mas a minha perna estava tremendo, batendo. Quem já pregou, teve oportunidade a primeira vez, sabe como é que é? A perna tremendo igual para verde ali, ó. Tremendo. E eu fiz ali, eu abracei essa oportunidade. E hoje você me vê pregando, talvez você fale, nossa, como o Gilvan é usado, como o Gilvan prega. Mas lá atrás eu não sabia pregar, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas Deus ele foi me capacitando ao decorrer do tempo, porque o desenvolvimento ele vai vir ao decorrer do tempo. É por isso que eu sou muito a favor da gente dar a oportunidade e que você aceite a oportunidade. Sempre quando eu ia para a igreja, para algum local, uma consagração, eu nunca rejeitei a oportunidade. Porque toda oportunidade que era me dada era uma oportunidade que eu tinha para eu desenvolver melhor o meu ministério. Então hoje eu prego em alguns lugares por aí e desenvolvo um pouco melhor por causa que eu abracei as oportunidades. Já que venha com medo, venha sem saber, venha tremendo, mas venha, abraça a oportunidade e deixe que Jesus ele vai trabalhar e vai fazer a parte dele, que é colocar sobre a sua mente, sobre o seu ministério. E quando eu falo de capacidade, irmãos, eu não estou falando aqui só dentro da igreja, eu estou falando no seu ofício lá fora. Alguém aqui que talvez quer montar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas tem medo porque não sabe nem por onde começar. Mas que nesta noite Deus possa dar capacidade para você. Não só um irmão aqui entendeu. Deus vai dar capacidade para a sua mente produzir aquilo que você nunca imaginou que iria produzir. Eu estou falando aqui para alguém que vai abrir empresa. Eu estou falando para alguém aqui que vai criar uma receita. Ô irmão, eu estou falando para alguém aqui que vai criar um louvor. Eu estou falando para alguém aqui que vai trazer uma palavra. Deus vai colocar na sua mente e vai te dar capacidade. Quem recebe essa palavra, levanta a mão, por gentileza, dá glória a Deus. Então Jesus ele nunca teve esse problema, irmãos. Então ele deixa ali o que tinha que ficar. Ele deixa para trás o que de fato tem que ficar. Gilvan, mas por quê? Ele tem essa facilidade de deixar para trás aquilo que deveria ficar para trás. Primeiro, pelos atributos de Deus. Eu sei que tem algumas pessoas que talvez nunca ouviram falar, mas existe uma coisa chamada atributos de Deus. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Escute isso aqui. Gilvan, o que são os atributos de Deus? Atributos de Deus são as características que vai formar o ser de Deus. Eu vou dar um exemplo do que são os atributos incomunicáveis: onipotência, onipresença,
onisciência, eternidade. Deus ele é eterno, imutabilidade, autoexistência, a tal da aceidade. Isso são atributos de Deus, atributos que não são comunicáveis aos homens. Esses são os atributos incomunicáveis. Quando você fala Deus, o Senhor é onipresente, você está falando dos atributos dele. Quando você fala Deus, o Senhor é onipotente, você está falando dos atributos dele. E existe também os atributos comunicáveis. Gilvan, quais são os atributos comunicáveis? Amor, misericórdia, bondade, justiça, verdade, paciência, sabedoria. Esses são os atributos que Deus compartilha contigo. Alguém já olhou para você e disse: nossa, como você é uma pessoa boa, como você é uma pessoa paciente, justa. Não é porque você tem esses atributos e é mérito seu. Não, é porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele dividiu, Ele compartilhou esses atributos. Porque a Bíblia diz, lá em Gênesis, que Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, olhe para cá, tome a sua atenção aqui. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, não é que Deus ele é como ser humano. Talvez você pense que Deus tem cabelo, talvez você pense que Deus tem perna, não é isso? Quem aqui já ouviu falar que seus cabelos são branco, alvo como a neve? Quem já ouviu falar? Que seus olhos são como chama de fogo? Não tem isso na Bíblia? Mas isso é uma linguagem, é uma figura de linguagem. Isso não significa que Deus tem o mesmo o esqueleto humano como eu e você. Deus talvez não tenha olhos, nem os pés, nem os braços, nem mão. Gilvan, mas a Bíblia diz que tem. Isso é uma linguagem, uma figura de linguagem, se chamada antropomorfismo. Existem duas figuras de linguagem, o antropopatismo e o antropomorfismo. Gilvan, o que é o antropomorfismo? É quando eu pego as características humanas e coloco em um ser divino. Eu estou usando de uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. E o antropopatismo é quando eu coloco os sentimentos humanos na figura divina. Lembra quando a Bíblia diz assim: e se esqueceu Deus? Quem lembra disso aqui? Não é que Deus se esqueceu, Ele está usando uma figura de linguagem. Então, nós carregamos dentro dessa criação a sua imagem, a sua semelhança. Mas essa imagem e essa semelhança não é física, ela é moral, ela é espiritual. É por isso que quando Adão peca, ele vai transgredir a lei do Senhor e ele agora tem essa imagem rabiscada. Porque ele pecou, aquilo que era perfeito, aquilo que era um elo perfeito, ele quebrou essa comunhão, essa aliança, essa imagem. Nós, sem Jesus, nós não temos mais a imagem e semelhança de Deus, porque isso foi interrompido por causa do pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. Só em Cristo, só em Jesus, que essa semelhança, ela é restaurada. Quer ver uma coisa? Para poder ficar muito mais fácil aqui, para vocês entenderem. Quem era você antes de aceitar Jesus? Tu xingava, tu mentia, tinha umas aqui que batia. É verdade ou não é? Ou tu era essa santa que tu está aqui agora? Ou tu era esse santo que tu está aqui agora? Então, quando alguém olhava para você, rapaz, é difícil essa pessoa, é uma pessoa difícil de lidar, mas você aceitou Jesus. Quando você
você aceita Jesus, automaticamente é restaurado essa imagem, essa semelhança. Aleluia. Quem aqui já passou por isso? De alguém olhar e dizer: rapaz, fulano era só Jesus na causa lá no mundo, mas agora que ele está na igreja, o rapaz está uma bênção. Nem diz que é a mesma pessoa. Por quê? Porque aquilo que o pecado fazia, que era cumprir a imagem e semelhança, agora Deus restaurou através do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eita glória. E graças a Deus, irmãos, que Jesus passou na sua casa, passou na sua vida, passou na minha vida. Porque quem era eu antes de Jesus? Um usuário de droga, alguém que andava nos baile funk no Rio de Janeiro, alguém que traficava, alguém que mentia. Irmãos, eu era enrolado, mas enrolado pior que carregador de linha. Tu não tem noção, não. Mas Jesus me transformou. Porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha para cá. Essa é a proposta de Deus para essa igreja nesses 10 anos de aniversário. É que tudo que foi passado vai ficar no passado. As coisas velhas vão ficar lá atrás e agora existe um novo de Deus. Existe uma promessa de Deus. Existe algo que vocês ainda vão alcançar. Quem quer aqui alcançar a promessa de Deus? Levante a sua mão, por gentileza. Só quem tem uma promessa sobre a sua vida, levante a sua mão. Isso, Deus me trouxe aqui para te dizer que a promessa dele ainda está de pé sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Deus ainda não cumpriu tudo aquilo que ele tem para cumprir. Eita glória. Aleluia. Então Jesus, ele tem essa facilidade de deixar para trás. E eu me lembrei aqui, lá no livro de Gênesis, capítulo 11, do verso 22 em diante. A Bíblia vai dizer que sobre a descendência de Sem. E lá está escrito assim: Seruque gerou Naor, Naor gerou Terá. Escute isso aqui: Terá gerou Arã, Naor e Abraão. Pegou? Seruque gerou Naor, Naor gerou Terá, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Está lá em Gênesis, capítulo 11, verso 22 em diante. Dá uma sua atenção aqui. Olha só o que o texto diz, no verso 32, que Arã, que é o filho de Terá, pai de Abraão, ele morre em Ur dos Caldeus. Eles estão aqui em Ur dos Caldeus, e aqui em Ur dos Caldeus, Terá vai perder o seu filho, um dos seus filhos, chamado Arã. Arã morre em Ur dos Caldeus. Escute isso aqui. E de repente, Terá decide sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra chamada Canaã. Então ele pega Abraão, Naor e Ló, porque Ló era filho de Arã. Arã morre, Ló fica sozinho. Lembra que Abraão vai cuidar do seu sobrinho? Esse sobrinho era filho de Arã, que era irmão de Abraão. Então a Bíblia diz que Terá, ele vai sair de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Só que o texto diz lá no verso 32 do capítulo 11, que quando ele chega em uma cidade, ele está indo para Canaã, mas ele passa em uma cidade chamada Arã. Qual era o nome do filho que morreu lá em Ur dos Caldeus? Arã? Qual é o nome da cidade que ele para? Ele está indo para Canaã e ele para em uma cidade chamada Arã. Tem alguma coincidência aqui? Tem ou não tem? Sim. Isso me encabulou. E eu fui pesquisar o nome. Falei, tem alguma coisa aqui. O nome da cidade é o mesmo nome do filho que morreu. Pega
a ideia era ir para Canaã, pastor. Só que ele para em Arã. Quando ele para em Arã, o texto diz assim: e estendeu a tenda em Arã, e foram seus dias 205 anos, e morreu Terá ali. Mas ele estava indo para onde? Arã. Só que o texto diz que ele interrompeu e morreu em Arã. Sabe por que ele morre em Arã? Porque Arã tem o mesmo nome do filho que ele perdeu em Ur dos Caldeus. E o nome Arã significa força. Quem está pegando isso aqui? A força de Arã, que está lá no passado, lá em Ur dos Caldeus, faz ele ficar estagnado na cidade de Arã. Ele estende a tenda ali. Tem muita gente parada em Arã, porque Arã vai fazer ela lembrar de algumas coisas que ela perdeu lá em Ur dos Caldeus. Não tem como você viver o novo estando preso ainda. Eita, glória, é verdade. Aleluia. O nosso problema é esse. É que a gente quer a beleza do futuro, mas a gente não quer se desprender do passado. Eu estou perguntando para alguém aqui que perdeu coisas e pessoas. É verdade, doeu, magoou, foi difícil, abriu uma ferida. Ei, mas você precisa olhar para o futuro, porque o seu passado não te prende mais. Eita, glória, aleluia. Eu não sei se você tem mão para levantar e ainda fôlego para poder dar glória, mas eu vim com uma palavra de Deus para liberar a tua vida. A força de Arã não vai te impedir de você chegar em Canaã. Oh, meu Deus do céu. Ei, eu estou profetizando para você, irmãos. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei se foi filho, se foi marido, se foi mulher, se foi emprego. Eu não sei se foi carro, se foi casa, mas aquilo que você perdeu lá no passado não se compara naquilo que você vai conquistar lá no futuro. Eita, meu Deus do céu. Me ajude a pregar por gentileza. Eu sou carioca. E carioca ele é pentecostal até o tutano. Pega na mão desse irmão por gentileza, por carinho. Pega na mão dele aí, por favor. Pega na mão dele, isso. Chacoalha a mão dele aí, chacoalha a mão dele. Isso, chacoalha a mão dele. Fala, não pare em Arã. Diga para ele, diga para ela, fala, não pare em Arã. Ô meu Deus, não diz para fora. Fala, não pare em Arã, porque o teu caminho, o teu futuro é Canaã. Aleluia. Tem gente deixando de viver o extraordinário de Deus porque está preso no passado. É verdade. E o problema de viver no passado é que o passado ele vai trazer depressões, ele vai trazer ansiedade, ele vai trazer, olha para cá, ele vai trazer agressividade, estresse ao extremo. Sabe por quê? Porque depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E estresse, agressividade, é estresse de presente. É o excesso do presente. Você está tão, você está estressado, tu está rixosa, tu está rixosa, tu está estressado. Por quê? Porque você está com acúmulo de coisas. Ah, Givan, é o mal do cego. É o mal do cego para o mundo. Para nós, não. Essa não é a promessa de Deus. Aleluia, é verdade. A depressão, ela pode até passar, mas ela nunca vai poder fazer morada. Eita, Toda glória. arrepiada aqui. Aleluia. E sabe por quê, meu pastor? Jesus ele não tem problema de deixar as coisas do passado que é para ficar no passado, porque ele é eterno. Não. Ele não é só eterno, não. Isaías vai falar que ele é Pai da eternidade.
pedir bênção a Ele. Eita! Tu foi embora, tu não está aqui não. O Deus desta igreja é um Deus que a eternidade tem que se ajoelhar e dizer: benção, benção, benção. Estamos aqui nesta noite comemorando 10 anos dessa igreja, e o dono dessa igreja, ele é Pai da eternidade. Eita! Deus maravilhoso! Aleluia! Coloque a sua mão por gentileza na sua cabeça. Coloque a mão assim na sua cabeça. Coloque a mão assim na sua cabeça. Ele que anda lá, ele que ama as e enquanto eu estou falando de depressão, carinho, carinho aqui. É no nome de Jesus Cristo, não é no meu nome, é no nome de Jesus Cristo. Essa depressão, essa ansiedade, ela recebe uma ordem agora para poder cair por terra na tua vida. Porque eu estou pregando para alguém aqui que toma remédio para dormir. Eu estou pregando para alguém aqui que tem insônia na madrugada. Eu estou pregando para alguém aqui que está fazendo acompanhamento médico com terapeuta. Mas eu vim no poder da palavra de Deus de dizer que essa depressão não vai te matar, essa ansiedade não vai te matar. Seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Minha irmã, abra a Bíblia em Salmo 50 para mim, por gentileza. Salmo 50. Calabando que eu tenho como manás. Deus maravilhoso! Te exaltamos, Senhor! Aleluia! Calabando que eu tenho como manás. Abra aí a Bíblia aí. Quem achou o Salmo 50 aí? Achou o Salmo 50. Escute isso aqui, irmãos. Fica aqui comigo que eu já estou terminando. Salmo 50. Vê o verso 15 para mim. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Escute isso aqui, irmão. Fica aqui comigo. Olha para cá. A primeira parte está escrito o quê? E invoca-me no dia da angústia. Calma aí, para aí. No dia da? No dia da? Angústia! No dia da? Angústia! Então está me dizendo que a angústia não é minha. O dia é da angústia. Quem está pegando isso aqui? Tu pode até estar passando por problemas, depressão, ansiedade e outras doenças a mais, mas essa doença não é sua. Para com esse negócio de bater no peito e dizer: a minha diabetes, a minha depressão. Não, porque eu fiz, eu arrumei um jeitinho aqui para poder cuidar da minha, os problemas, as doenças psicossomáticas de estimação do ser humano. Porque o ser humano está aceitando tudo que está vindo sobre a vida dele. Olha para cá. Mas olha só o que o versículo está dizendo: invoca-me no dia da angústia. Ele não está dizendo: invoca-me no dia da sua angústia. Ele não está dizendo: invoca-me no dia da sua depressão. Ele não está dizendo: invoca-me no dia da sua doença. Ele está dizendo: invoca-me no dia da angústia. Isso significa que o dia é da depressão, o dia é da ansiedade, o dia é do desemprego, o dia é das intempéries e das problemáticas da vida, mas não é sua. Não aceite carregar aquilo que Deus não permitiu que você carregasse nesta noite. Saia daqui acreditando que Deus é poderoso para te curar de todo e qualquer enfermidade. Mereci glória a Deus, irmão, nesta noite. Porque a ideia do diabo, meu pastor, a ideia do diabo é te sucumbir de problemas, de doenças, deixar o ser humano de um ponto que ele não possa viver. Eu me lembrei agora, falando aqui com o senhor, do centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum encontrou com Jesus e falou: que
que o servo dele está doente em casa. E a primeira palavra que Jesus liberou para ele foi: eu irei e lhe darei saúde. Nesses 10 anos dessa igreja, o maior interessado que essa igreja seja uma igreja saudável, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, se chama Jesus Cristo o Nazareno. Olha para cá, irmão, que eu estou terminando. O maior interessado que você tenha saúde é Jesus. Olha o que ele diz: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia! Eu me lembrei, sabe de quem aqui? A mente vai voando. Sabe de que eu me lembrei aqui, falando de saúde? Da mulher do fluxo de sangue. A mulher estava 12 anos padecendo. Eu arrisco dizer que aquela mulher, ou ela já estava, ou ela estava já caminhando para o câncer. Porque a minha mãe teve câncer, e eu passei momentos cabulosos ali com a minha mãe, de minha mãe estar jorrando sangue todos os dias. Porque o câncer no colo do útero faz isso. E essa mulher, há 12 anos, vivendo isso. Uma enfermidade, um fluxo que não passava. Escute isso aqui. Imagina uma pessoa, e essa pessoa é mulher, no texto, ela, dentro do seu ciclo menstrual, ela vai entrar, como toda mulher entra no mês, só que dessa vez ela não sai. E dentro daquela cultura, dentro da cultura judaica, quando a mulher entrava nesse ciclo, ela tinha que sair da sua casa e ir para os arraial das impuras e ficar lá por 7 dias. Olhem para cá, irmãos. Olhem para cá que eu já estou fechando. Ela tinha que ficar lá por 7 dias. E no 8º dia, ela levava uma oferta ao sacerdote e voltava para a sua vida. Só que imagina você, essa mulher, entrar no ciclo do mês e não sair mais por 12 anos. Essa mulher, ela não tem mulheres aqui, irmão. Sabe o que eu estou falando? Se você, no normal, você já fica alterada. É verdade ou não é? Eu costumo dizer que as normais, 3 dias, 4, não é? As que são mais ou menos normal, 5, 6. As que não são normais, já vai para 10. É verdade ou não é? Aí como que você fica quando você está no período? Teu marido te dá bom dia e fala: bom dia o quê? Fala comigo, eu não estou boa não. Por quê? Porque mexe, irmão. Isso é fisiológico, mexe com toda a estrutura hormonal de vocês. Agora você pega isso daí que você passa uma vez por mês e leva para a vida dessa mulher por 12 anos. 12 anos são 12 dias, são 12 meses, são 12 semanas. Essa mulher ela não está doente apenas fisicamente. Essa mulher está doente psicologicamente, emocionalmente. Irmãos, mas alguém falou para ela que Jesus estava passando na cidade. Aleluia! Meu pastor, é impossível alguém que está em Cristo ficar da mesma maneira. É impossível. Porque quando Jesus passa, alguma coisa acontece. Aleluia! Eita glória! Mas ela pegou essa palavra e ela tomou uma atitude. Porque crente tem que ser inteligente. Essa coisa de crente burro é coisa do Satanás. Crente tem que ter uma sabedoria, tem que ter uma fé inteligente. Você não pode aceitar as migalhas, não. Você tem que aceitar o melhor, porque Deus tem o melhor para você. E ela pega essa palavra que Jesus está passando e ela diz: se eu somente tocar. Oh, eita glória! Aleluia! Ela não tinha mais para onde correr. Ou ela tomava uma atitude de fé, ou ela tomava uma atitude de fé, pastor. Se eu somente tocar, meu Deus. Olha só o que ela fez. Ela colocou a vida dela em risco. Ela passou porque ela não podia, porque ela estava considerada imunda dentro daquele período. Ela passou por dentro da multidão e tocou na orla do vestido. Mano, a orla do vestido não fica na
inferior, fica na parte inferior. Então, quando ela toca, ela desce. Parece que eu estou vendo ela, parece que ela estava lá no momento quando o Jairo se joga nos pés de Jesus para poder pedir ajuda. Ela desce, assim como o Jairo desceu, ela desce. E sabe aonde ela desce? Em nível máximo de humilhação. Ela se joga e toca na orla. Ei, quando ela toca na orla, o texto diz que saiu virtude. Aleluia! Mano, não é sobre roupa. Escuta isso aqui. Roupa não tem poder nenhum. Não é sobre roupa, é sobre o corpo. Porque a virtude está dentro do corpo dele. E o texto diz que sai do corpo dele, passa pelo vestido e toca nela. Ei, glória! Eu não sei se você vai pegar isso daqui para você ter uma semana extraordinária. Sabe qual o nome que saiu do corpo dele? O texto diz virtude. Diga comigo, virtude. Virtude. Está muito fraco a boca, gente. Diga virtude. Virtude. Irmão, sabe o que significa virtude no grego? É dínamo. Dínamos, traduzido para o nosso português, é dinamite. Pegou? Aleluia. Saiu do corpo dele virtude. Virtude no grego é dínamos. Dínamos no português é dinamite. Aleluia. Vou descer aqui. Qual o nome do senhor? Qual o nome do senhor? Moisés? Você é Moisés. Você falou qual essa parte de Deus, vai saber o que eu vou perguntar a ele. Meu irmão Moisés, para que serve dinamite? Para que serve dinamite? Para explodir? É isso? Dinamite serve para explodir? Quem concorda aqui? Serve para explodir? Então vocês estão me dizendo que o texto está dizendo que de dentro dele saiu dinamite. Porque de virtude no grego é dínamos. E dínamos, traduzido para o português, é dinamite. Olha o que o texto está dizendo. Que quando ela desce, ela toca. Quando ela toca, sai dínamos. Sai dinamite do corpo dele. Não precisa ser médico, pastor. Mas todos nós aqui sabemos que quando alguém está doente, existem células mortas no corpo da pessoa. Você cortou, você se machucou, você ficou doente, células mortas. É verdade ou não é? Há 12 anos, ela estava vivendo com células mortas dentro do corpo dela. Mas quando ela decidiu tocar na orla dele, saiu dínamos do corpo dele. Passou pelo vestido e adentrou no corpo dela. Eita, glória! Alguém pegou lá atrás? Sabe o que o texto está dizendo para a gente interpretar aqui? Que quando ela toca e sai do corpo dele virtude, que é o dínamos, acontece dentro do corpo dela uma explosão. Eita! Aleluia! Não, tu não está aqui não, eu vou embora. Eu vim pregar para alguém aqui nesta noite que vai acontecer uma explosão de milagre na tua vida. É pouco glória, é pouco mão levantada para tanta profecia. Joga tua mão pro alto, pelo amor de Deus. Não joga uma não, irmão. Joga as duas, porque tem uma palavra de milagre para tua casa, para o teu sonho, para o teu projeto. Vai acontecer uma explosão de milagre, de milagre, de milagre, de milagre, de milagre, de milagre. Você vai viver os milagres mais extraordinários que você já viveu na tua vida. Eita! Eita, glória! Isso aqui é para mexer com a medicina. Eu fico imaginando os médicos, porque o texto diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médico. Eu fico imaginando os médicos tentando entender como isso aconteceu. Eles não resolveram, porque Jesus resolve aquilo que o homem não tem poder para resolver. Eu vim pregar para você nesta noite para te dizer: aquilo que você não resolveu até hoje, coloca na mão dele que ele resolve. Coloca na mão dele que ele está julgando você
certeza nesta noite. Saia daqui nessa certeza. Calabandará que eu dei com uma casa. Não vai ter morte na tua casa. Não vai ter morte na tua casa. Quando Jesus passou, aleluia, na casa de Jairo, a casa dele não foi a mesma. Quando Jesus passou na vida da mulher do fluxo de sangue, a vida dela não foi a mesma. As coisas velhas carregadas, aleluia, que ela carregava, ficou para trás. E ela viveu algo novo da parte de Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo. E a tua casa, o teu ministério, vai viver o extraordinário de Deus, irmão. Mas você precisa, para que isso aconteça, ser obediente à ordem dada. Porque a mulher de Ló, e eu fecho aqui, pastor, ela deixou de receber o livramento, porque na hora que ela para ela olhar para frente, ela olhou para trás. E não é só sobre olhar, porque no original a ideia que dá aqui é que ela veio devagar. Ela foi não querendo ir. Entende isso aqui? Quando Jesus passa na alfândega e vê um homem chamado Levi, ele diz: segue. Ele diz: segue. Sabe qual foi a atitude de Levi? Largou tudo, está no texto. E ele, largando tudo, passou a seguir. Sabe por que ele largou tudo? Porque no Evangelho não tem como você trazer nada do mundo. Essa ideia de trazer do mundo, que a pessoa que você era, aquilo que você carregava, não é o Evangelho, não é uma ideia do Evangelho genuíno. Porque a ideia do Evangelho genuíno é: se eu bebi, eu não bebo mais. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu batia, eu não bato mais. Se eu roubava, eu não roubava mais. Porque o Evangelho, o maior sinal do Evangelho na vida do ser humano é a transformação. Aleluia. Fica de pé comigo, eu vou caminhar no fim agora. Então fica de pé comigo. Me dê que andar. Escuta isso aqui. Fica aqui esse minutinho aqui comigo, eu já vou entregar o microfone. Você já se perguntou, de tantos milagres que Jesus fez, o porquê o primeiro milagre que está destacado na Bíblia é o de transformar a água em vinho? Você já parou para se perguntar? Olha para cá, irmão. Esquece a música, fica aqui comigo. Você já parou para se perguntar o porquê o primeiro milagre que ele fez foi justamente transformar a água em vinho? Aquilo dali, grava isso aqui, irmão. Esse milagre que ele fez de transformar a água em vinho não era só apenas sobre o casamento, não era apenas sobre o vinho e a água. Ali tem uma mensagem oculta. Irmãos, escuta isso aqui. Jesus ressuscitou alguma pessoa? Alguém? Sim ou não? Sim. Jesus, ele curou algumas pessoas? Sim. O que é mais importante, meu pastor? O que dá mais destaque? Eu colocar que o primeiro milagre foi Jesus ressuscitando um morto, ou Jesus transformando a água em vinho, dentro de uma visão? Qual que é mais importante? Alguém que foi, sim ou não? Vocês são inteligentes, mas é bom pregar para a igreja inteligente. Mas repare que não está lá que Jesus ressuscitou alguém. O que está lá é que ele transformou a água em vinho. Por quê? Porque a ideia aqui desse texto, desse milagre, não é sobre o vinho nem sobre a água. É uma mensagem que ele está passando para a humanidade. Ele está dizendo: eu vim. E eu vim para poder transformar.
vai doer, mas vai curar. Se você está na casa de Deus e continua da mesma maneira, você não foi alcançado pelo milagre transformador do Evangelho. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aqui é Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, se você tem os comportamentos, as atitudes de, mesmo que você tinha lá fora, você não teve um encontro genuíno com Ele. Porque o primeiro milagre é a transformação. Quer saber se alguém de fato encontrou Cristo? Vê se ele está transformado por Ele. O problema, pastor, é que a gente está agora numa modinha de entrar para a igreja e ficar venha do jeito que está, fica do jeito que quiser. Esse é o problema. Aí a gente não quer largar aquilo que deveria largar. A gente não quer deixar lá atrás aquilo que deveria deixar. Para a gente viver o novo, a gente precisa fazer igual Levi, deixar para trás aquilo que tem que ficar para trás. É isso. Fecha esse ciclo. É contigo mesmo que eu estou falando. Eu vim pregar para você hoje. Fecha esse ciclo. Gilvan, me feri. Gilvan, chorei demais, me magoou. Fecha esse ciclo. Ele está dizendo para você: você só vai viver o novo se você fechar o ciclo do velho. Você só vai viver o extraordinário do novo se você abrir mão do velho. E nesta noite, Deus passou aqui para te dizer que você precisa se desprender do seu passado para viver o extraordinário do futuro. Que o seu futuro seja glorioso, que o seu passado seja apenas um tapete que você possa passar por cima para viver algo extraordinário lá na frente. Levante a sua mão, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você recebeu nessa noite